Olá pessoal, eu estou aqui na Prefeitura de Blumenau, na Central de Controle Operacional, junto com o diretor Andreasa, que vai explicar para a gente como é que está o sistema aí de fiscalização eletrônica que começou essa semana em Blumenau, e ele vai explicar para a gente aí as novidades também que tem e quais são as ruas mais ou menos, o que ele tem para falar aí para a gente. Andreasa, o que você tem aí? Pessoal, obrigado aí pela oportunidade, né, Jaime, para explanar um pouco dessa nova fase de fiscalização de Blumenau, que iniciou dia 29. Contudo, nós temos uma semana aí de adaptação, ou seja, as multas irão somente ser emitidas no dia 5 de setembro, próxima terça-feira. Então agora ninguém está ganhando multa, nada? Não, o sistema está ativo. Os equipamentos estão, digamos assim, atuando, né? Só que a infração, nesse período de adaptação, a exemplo da área azul, né, que também nós demos aí uns 7 dias para as pessoas se acostumarem ao sistema, né? Fazia um tempinho que Blumenau não tinha mais esse tipo de fiscalização, e com novidade, né, Jair? Tem uma forma de fiscalização diferenciada, que há muitos anos atrás era praticada em Blumenau e agora retorna. Então, nessa primeira fase, né, que são 4, são 19 pontos fiscalizados, é uma área circunvizinha ao centro, mas muito ampla. Vários bairros foram consagrados com esse tipo de fiscalização através de um estudo técnico, né? Utilizamos resumidamente uma equação matemática para determinar os pontos críticos, onde então houve indicação dos tipos de fiscalização, que são redutores de velocidade, que nessa primeira fase estão concentrados lá na Rua Engenheiro Dudek, lá no aproximadamente número 2000, número 400 e número 700 da Engenheiro Dudek. Que essa aí é a rua lá perto do Terminal do Aterro? Do Terminal do Aterro, isso, exatamente. É uma entrada da cidade, né? E o que seria esse redutor aí? Para explicar para o Então, pessoal. a via está classificada como 60 km por hora, certo. E nesses pontos, no número 2.400 e 699, você precisa reduzir a velocidade lá para 40. Então, você vem a 60, tem uma sinalização especial que antecede o ponto de fiscalização, você reduz a velocidade, passa e segue a próxima placa. Se for de 50 e 60, você obedece. Entendi. Mas vai ter a placa certinha ali quando... Sim, sim. Obrigatoriamente existe uma sinalização especial para esse tipo de fiscalização, tá? Ela é obrigatória, além das placas de velocidade já instaladas na via, nós temos complementares indicando a velocidade e a fiscalização eletrônica à frente. Então, e lá, como é um redutor com a presença de display. Temos também os outros pontos, controladores de velocidade, que não existe essa redução. Existe a sinalização, o equipamento ele fiscaliza a velocidade, contudo você mantém a velocidade estabelecida para a via. Exemplo da Rua Amazonas, que tem 3 pontos, né? A Rua Amazonas, desculpe, ela é classificada para 50 km por hora, a velocidade da via, e o equipamento vai fiscalizar 50 km por hora. Então você mantém a velocidade, o percurso ou o trajeto inteiro, né? Do início ao fim. Igual da Via Expressa ali, que é 80, perfeito, né? Que daí ela vai ter a placa ali 80. Perfeito. Acredito que a Via Expressa para controlador seja o melhor exemplo, né? Até uma dúvida que eu tenho bastante ali. Na Via Expressa, perto da Ponte Tamarindo, tem aqueles que são 4 câmeras bem na ponta certo, da ponte, né? Certo, isso ali, então, isso ali ele não fiscaliza, ele conta os carros, o que é? Ele fiscaliza que é o só da Humberto de Campos lá. Isso, da Humberto de Campos são 2 pontos característicos, né? Aquele da Complexo Badenford também chama muita atenção. Isso. Volta e meia a gente atende aqui um telefonema para tirar dúvida. Aqueles fiscalizam, só que a placa do veículo, a questão de documentação. Entendi. Não vai ser a velocidade. Não, exato. O equipamento de velocidade ali na Via Expressa está próximo ao Forte, ali no número 1400. E na famosa curva do Casepe, lá no viaduto da Fritz Kegler, tanto na entrada da curva em ambos os sentidos, né? Ali sempre se tem um índice de acidentes fora da curva, o que credenciou um ponto crítico, e a fiscalização de velocidade chegou ali. E a novidade, Jaime, nessa primeira fase são 4 pontos, virão outros. O centro, nessa primeira fase, pela questão da instalação, foi deixado para mais tarde. O centro tem mais fluxo, e para dar esse conforto aos condutores, então essas fases serão desenvolvidas mais tarde. Nós temos 4 pontos, 3 deles são novidade, que você tem, além do controle da velocidade, você tem o controle do avanço de sinal e da parada sobre a faixa na mudança do sinal
semafórico, que começam, estão valendo, mas vão autuar somente a partir do dia 5 de setembro, que é a próxima terça-feira. Ou seja, autuar é a multa, né? Até para deixar bem claro, pessoal, então assim, ó, vai ter algumas sinaleiras ali que se você passar mesmo no verde, você passar acima da velocidade, vai ser multado. Isso. É isso, né? É esses pontos que a gente vai tratar, exatamente. Quais são esses pontos, só para deixar claro aí? Sim, é Humberto de Campos com Antônio Hafner. Certo. Na seguida, Antônio da Veiga com Max Ehring, ali perto da FURB. Ali. Certo. E descendo e vindo ao centro, na rua São Paulo com Paraíba. Inclusive é o exemplo que a gente vai tratar aqui, desse conjunto de fiscalização eletrônica, né? Que além da velocidade, no verde, né? Se você passar acima da velocidade, lá no Humberto de Campos é 60 por hora, na Antônio da Veiga e São Paulo é 50 km por hora. Então, não é só o semáforo que você tem que cuidar também da velocidade. Né? Então, a gente pode passar para um exemplo prático, até bem ilustrativo. Esse ponto aqui é a Rua São Paulo, é um entroncamento aqui com a Rua Paraíba, né? Certo. Então, nós temos o equipamento, são 3 sensores, desculpe, um para cada faixa de trânsito, inclusive o corredor, e aqui a composição de câmeras, uma para cada faixa de trânsito. Então, ele calcula a velocidade ou determina o avanço de sinal, aciona as câmeras que fotografam então o veículo cometendo a infração. Isso tudo numa fração de segundo, logicamente. Né? A gente explica, demora um tempo, mas é muito rápido esse cálculo e ação do equipamento para determinar se existe, ou aqui, nesse caso concreto, Rua São Paulo com Paraíba, ele fiscaliza a velocidade, aqui é 50, então 58 ou acima ele seria multado, o avanço de sinal e também a parada sobre a faixa. Aí eu passo, né, para essa outra tela para explicar a dinâmica. O equipamento que nós mostramos há pouco, ele vai fiscalizar toda essa área, com relação à velocidade, com relação ao avanço e com relação à parada sobre a faixa. Certo. A velocidade eu acho que ficou mais fácil de entender. Ela vai estar a velocidade na sinaleira, do lado da sinaleira também? Ela vai estar a velocidade? Essa aqui não, porque o excesso de sinalização, ele desorienta o condutor. Certo. Ele precisa passar num tempo hábil e compreender toda a mensagem e executar. Se eu começar a colocar aqui semáforo, outras placas, travessia de pedestre, o temporizador do próprio funcionamento do semáforo, mais display, isso não vai ajudar. Isso vai diminuir a segurança viária. Então eu preciso construir um sistema que seja de fácil percepção e execução daquilo que se pede. Por exemplo, sinal amarelo, não é acelere, é pare. Essa é uma discussão interessante, uma forma de utilizar o amarelo do semáforo de forma inadequada. Eu vejo que também somos condutores e principalmente pedestres, que muitos condutores usam então o amarelo como para tentar avançar aquele espaço, né? Então, por isso que se colocou em muitos pontos, além do avanço, a velocidade. Então, nós temos essa configuração aqui de fiscalização, né? O que caracteriza um avanço de sinal? Nós temos a faixa de pedestres, nós temos o conjunto semafórico, verde, amarelo e vermelho, certo. E nós temos a chamada linha de retenção. Essa linha de retenção é a base, é a referência para o auto de infração. Certo. Ou seja, vermelho efetivo do semáforo, o veículo vem e passa pela linha de retenção e prossegue, ele avançou o sinal. Sim. O sinal está amarelo agora, ele passa pela linha de retenção, não é nada. O carro está passando, está aqui chegando na faixa de pedestres, ficou vermelho, não é avanço de sinal, porque a referência é a linha de retenção. Então isso precisa ficar muito claro. Existe avanço de sinal porque alguém passa do limite. Qual o limite? É a linha de retenção. Vermelho, passou por aqui, avançou o sinal. Passou e continuou, avançou o sinal. E se o carro parar aqui, já vai de uma multa? Veja, se ele parar nesse espaço e não atingir a faixa de pedestres, não é infração. Não é infração.
Se ele tiver espaço e segurança, ele pode seguir em marcha ré num pequeno trecho. Mas eu recomendo antes avaliar a situação e ver se existe segurança para isso. Agora, se ele vermelho, ele passou por aqui, alcançou a faixa de pedestres, é avanço de sinal. Vermelho, semáforo, ele passou por essa linha de retenção e ele parou no cruzamento, é avanço de sinal. Vermelho, repito, e ele continua, passou pela faixa de retenção e continua, também é avanço de sinal. Isso vale para aquelas faixas quadriculadas também, né? Não, a fiscalização eletrônica não fiscaliza os cruzamentos. A área de conflito conhecida como Yellow Box. Aquilo faz a fiscalização remota ou presencial. Né? Então, a questão aqui é toda a automação da fiscalização. Né? Tem outra infração, a de velocidade, se passar aqui a 58, 59, 60, enfim, aí você vai ser autuado mesmo no verde. Isso que fique bem claro. Né? Então, essa é a questão. Amarelo, hoje, em Blumenau, pare. Com segurança. Né? Não é pisar no freio e promover uma frenagem brusca, não. Isso não é segurança viária. Então, se você está nessa situação, é melhor passar no amarelo. Né? Mas, você tendo visibilidade do sistema, amarelou, freou. A questão da parada sobre a faixa. O avanço de sinal é gravíssimo, 7 pontos. Né? Porque ele incide muito no pedestre, é muito perigoso, mas ela é gravíssima porque ela tem uma natureza de produzir algum dano severo, né? Justamente nessa composição. A parada sobre a faixa, ela é média e credencia 4 pontos da CNH. Como é que funciona essa infração? Verde ou amarelo, o veículo passa, não é avanço de sinal, está verde ou está amarelo o semáforo. Ele parou aqui por algum motivo e o semáforo ficou vermelho, aí ele cometeu uma infração de parar sobre a faixa em local, na mudança do sinal sematório. Ela é média por isso, porque não, se ele está imobilizado, velocidade 0, ele não vai causar nenhum dano, não vai atropelar o pedestre, porque ele está parado. Então veja que a natureza é média por causa disso, mas é também uma infração apurada automaticamente, certo? Então, esse ponto aqui, que é a Rua São Paulo com um entroncamento com a Rua Paraíba, né, que é essa composição. Humberto de Campos com o Antônio Hafner é assim, e hoje Antônio da Veiga com a Max Ehring, ali próximo da FURB, também é assim. Ali um tempo atrás até teve um acidente que chamou a atenção de Blumenau, porque justamente foi nessa configuração, teve todos os eventos negativos que produzem muito dano ao pedestre, né? Que é o avanço de sinal com velocidade, excesso de velocidade. Então, se criou, repito, né, que se criou essa configuração justamente porque nós temos números negativos há algum tempo, de em média 20 mortos por ano e mais ou menos 2.000 feridos por ano. Então, esse sistema ele foi criado para suprimir, para trazer esses números para baixo e trazer uma reflexão ao condutor, que a velocidade ela precisa ser mantida dentro da legalidade da via o tempo todo, não só no equipamento. O tempo todo, você sai de casa, via 50, que ande a 50, porque é uma situação de segurança não só sua, dos outros. Tem muita gente que eu escuto por aí, mas como é que eu posso ajudar as pessoas? Respeite a lei de trânsito, porque se tu está mantendo a velocidade, se você respeita a faixa de pedestre, se você não estaciona no passeio, exemplos mais clássicos, né? Você está ajudando o próximo, por onde você anda. Então, um sistema desse também tem que trazer reflexão de como eu estou usando a via pública. E, particularmente, Blumenau tem uma engenharia viária uma implantada, né? Tanto de via como de sinalização horizontal, que é aquela pintada no asfalto, né? As placas como verticais, muito boa. É só a gente sair um pouquinho de Blumenau que você percebe que a gente tem uma qualidade viária bem acima da média. Isso eu fico pensando, né? Poxa, a gente tem uma qualidade viária excelente, mas com números que não são simpáticos, né? Mortes e feridos, isso a gente não tem o resultado lá daqueles feridos, quantos são sequelados ou quantos vão sofrer com isso ao longo do tempo, né? Porque quando a gente é jovem, e quem está no hospital é de 18 a 25 anos. A maioria das pessoas que morrem é de 18 a 25 anos. Então, esse sistema não é só para, digamos assim, fiscalizar, é para chamar a atenção das pessoas nesse sentido.
como eu estou usando a via, não só em Blumenau, em todo o local, né? A segurança viária é formada por um triângulo, que é a engenharia, fiscalização e educação. Mas não é a educação que você recebe só na autoescola ou quando a IPT visita o colégio, a empresa, né? Que a IPT também faz um trabalho muito bacana aqui em Blumenau. Isso, Escola Pública de Trânsito, tem vários prêmios nacionais, não. Sim. Mas é a educação que eu aplico lá na via. Eu vejo amarelo, eu tenho que parar. Eu vejo uma placa de proibido estacionar, eu não estaciono. Eu vejo uma placa de 50 por hora, eu ando a 50 por hora. O passeio não precisa de sinalização, o passeio está separado da via pelo meio fio, não é para eu estar ali. Né? A questão de hoje com o uso comum do veículo por aplicativos e tal, a gente vê algumas situações que são absolutamente evitáveis, inclusive essas mortes e esses feridos. Então, para encerrar aqui, a fiscalização começa quando? Então? 5 de setembro, próxima terça-feira. Então, estamos em teste agora, tá? Eu queria agradecer aqui ao diretor, Andreasa, aqui da Central de Controle de Operações aqui de Blumenau, que fica no prédio da Prefeitura, né? E que você tem um bom trabalho aí, né? Eu sei que não é fácil. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós não temos tanto espaço assim, ou tanto tempo para falar sobre um assunto tão sério. E que está presente na nossa vida. Essas pessoas estão se ferindo ou estão morrendo aqui em Blumenau, não é em outro lugar, não é na Ucrânia ou na Rússia, é aqui, é um problema. E é parente da gente, é amigo, né? Isso, que a gente tem que afrontar, e só com essa exposição, com a grande discussão, né, e tentar levar essa reflexão que a gente vai mudar esses números e trazê-los para baixo. Agradeço muito a oportunidade, grande abraço. Abraço.